Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado, olhando Chicago. O que aconteceu com Chicago hoje? Foi um dia bem positivo para a soja, altas aí acima dos 20 pontos nos principais vencimentos. O milho também teve uma alta forte. Eu não estou conseguindo acessar o milho aqui, mas enfim, milho também com alta forte de 13 até 16 pontos nos primeiros vencimentos. Ou seja, o mercado reagiu bem às informações trazidas pelo relatório do USDA. Ao contrário do que o mercado esperava, o relatório poderia ser baixista, aumentando o estoque lá nos Estados Unidos. Foi o contrário. O relatório de hoje foi até positivo para os preços, bastante positivo para os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender os detalhes do relatório que fizeram o mercado reagir positivamente. Mais do que isso, a partir dessas informações, o que a gente pode entender aí da formação de preços, principalmente aqui no Brasil. Para nos ajudar nesse entendimento, está aqui comigo meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente já nessas primeiras semanas do ano, um grande ano para você. E vamos entender o que está acontecendo lá em Chicago e principalmente o que as entrelinhas do relatório mostraram hoje para o mercado. Enio, seja bem-vindo. Bom, primeiro, feliz 2023, que Deus ilumine muito a nossa nação. Bom, vamos fazer uma recapitulação do que o mercado esperava, né? O mercado esperava, sim, uma safra brasileira de 153 milhões de toneladas, foi isso que o USDA apresentou. O mercado esperava uma safra na Argentina, caindo do último relatório de 49,5 milhões de toneladas para uma safra agora de 46, o USDA trouxe a safra da Argentina em 45,5 milhões de toneladas, só que o mercado esperava um aumento pequeno de 500 mil toneladas na safra norte-americana, e ao inverso disso veio uma redução na safra norte-americana. Resumo da ópera, um estoque de passagem menor nos Estados Unidos. Quando a gente pega as exportações norte-americanas, mais o uso da soja interna nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão ter, no final dessa temporada, que vai ser em agosto deste ano, estoques para 17 dias. Então, os estoques baixos nos Estados Unidos. E, principalmente, uma redução na safra da Argentina. E aí, Alexandre, eu queria abrir um parênteses. Muitos operadores de mercado esperam que essa safra da Argentina se reduza ainda mais. O USDA, ele é cauteloso, ele muda as suas projeções de safra paulatinamente. Então, o mercado espera, sim, reduções ainda maiores na produção de soja da Argentina. Essa redução de soja da Argentina, mais os estoques baixos dos Estados Unidos, vão promover esses preços em alta, né? O que é o intervalo de preço? Entre 14,50 e 15,50 bushels points. Logicamente que na entrada da safra brasileira você pode ter correções, o mercado pode testar esse 14,50 bushels points, mas sim são preços sustentáveis. Outro ponto que a gente tem que entender é que você, na entrada de uma safra da América do Sul, entrada de uma safra brasileira, uma safra forte, acima de 150 milhões de toneladas, preços de 14 bushels points, 14,50 bushels points, 15 bushels points, que nós estamos vendo hoje, março 15,19, maio 15,19 bushels points, mais um prêmio de 80 acima para quem quer entregar agora, 140 acima para quem está colhendo nesse exato momento, são realmente cotações muito robustas. Não é toda hora que você vê em plena colheita cotações a 15 bushels points em Chicago, colheita da safra sul-americana. Mas, na sua opinião, o que vai puxar o preço interno ou justificar essa firmeza dos prêmios, Enio? Primeiro é o seguinte, né? Nós estamos vendo a China ela está bem posicionada para o janeiro, mas ela não está posicionada para fevereiro, março e abril. Ela tem que fazer essas posições. Segunda coisa, de novo, quando eu diminuo a safra da Argentina, não é só o volume em si da safra argentina que é a questão. Não é só isso. É que a Argentina é a maior fornecedora de óleo e fornecedora de farelo do mundo.
Então, quando você diminui a safra argentina, você diminui a oferta de farelo e óleo. Esse farelo e óleo vão ser supridos por alguém. Hoje, quem vai entrar suprindo é o Brasil, pela entrada de sua safra. Então, quando a gente olha os números do USDA, ele está projetando que as plantas brasileiras, as fábricas brasileiras de soja, esmagadoras de soja, essas plantas vão ter que rodar a pleno para esmagar 52 milhões de toneladas. E eu ainda vou ter uma exportação forte, eu vou ter uma forte demanda originada aqui da América do Sul, principalmente do Brasil. E daqui a uns dias nós estamos discutindo de novo se o americano vai plantar mais soja, se vai plantar mais milho, e eles não têm muito que aumentar lá. Nós precisamos de safras boas nos Estados Unidos para esses estoques norte-americanos melhorarem. Então, quando eu pego todo esse contexto, a gente acredita sim que essas cotações devem trabalhar nesse intervalo de preço que eu falei, dessa resistência e desse suporte. Entre 14,50 até uns 15,5 talvez. Mais prêmios. Acima de 15 são momentos interessantes para o produtor proteger sua operação, principalmente se ele tem dívidas em dólar, né? Outra coisa que o produtor tem que olhar com atenção são as posições para 2024, né? A depender se esse mercado teste 14 bushels points no março lá na frente, pode ser preços interessantes para ele fazer as suas operações, troca de fertilizante por soja em 2024, troca de glifosato por soja em 2024, preços nesses patamares, existem operações interessantes para ele fazer ou no físico ou no mercado futuro, ou através de troca, que ele pode garantir boas relações de troca soja-produto, não pensar só no financeiro em si. Hoje, por exemplo, a gente já tem essa soja em Chicago acima dos 15. O março está 15,19, o maio 15,20. Já é momento de participar, Enio, na sua opinião? Ou tem que esperar? Momento de participar, sim, porque além desses preços, eu tenho prêmios robustos. Prêmios agora, para quem está colhendo nesse exato momento, chegou a operar 150 acima, né? Para fevereiro, 80, 90 acima, né? E é importante também ver aonde você está localizado. Vou te dar um exemplo. Os preços de farelo e óleo hoje dão resultado para as plantas esmagadoras, né? Tem fábrica que precisa repor seus estoques. Porque quando eu falo dar resultado, a gente tem que entender o seguinte: uma planta de soja, uma planta esmagadora de soja parada, o custo fixo dessa operação é muito alto. Eu não posso me dar ao luxo de deixar uma planta parada. Se eu compro a soja, esmago, vendo farelo, vendo óleo e tenho lucro nessas duas operações, eu sou estimulado a rodar minha planta. O custo de uma unidade esmagadora de soja parada é muito alto. Muito bem. Demanda interna a pleno vapor, então, aqui no Brasil, necessidade de esmagamento, indústria comprando, ajudando aí a puxar os prêmios. E a demanda internacional chegando, principalmente com a China, com necessidade de compra a partir de fevereiro. Agora, a minha dúvida é essa necessidade, quer dizer, a dúvida de muita gente é a real necessidade de compra da China, né? Será que eles vêm com tudo ou eles vão vir pianinho aí, enfim, para tentar evitar uma pressão nos preços no mercado internacional, Enio? Bom, a gente tem que entender que essas pressões já estão sobre a mesa. De novo, eu estou entrando com a safra brasileira agora, né? Eu ainda tenho soja nos Estados Unidos a ser comercializada, os estoques mostram isso, e eu estou com Chicago acima de 15 bushels points. Quer dizer, a pressão já está aqui. Esse é um dado. Ela pode ser potencializada ou não, dependendo de como vai a safra. Se a gente tiver um fevereiro extremamente chuvoso, que tenha dificuldade da soja sair dos campos do centro-sul do Brasil e atender aos portos, nós vamos ver Chicago subir, porque a partir de fevereiro, eu tenho navios batendo as portas dos portos brasileiros, né? O line-up vai começar a ser mais presente. Eu não acredito que uma trade vai ficar brigando por detalhe no preço e pagando demurge nos portos. Então, se eu tiver um fevereiro extremamente chuvoso, é natural que os preços da soja em Chicago subam, porque eu também tenho problema de logística, eu não consigo tirar a soja do campo, o frete vai pesar muito, esse custo logístico vai pesar muito,
porque com menor frete a disputa com o caminhão cresce, então você tem uma série de problemas que impactam essa oferta e eu vou ter navio nos portos, eu vou precisar rodar esse navio, girar a minha operação. Então, sim, podemos ter altas maiores. O inverso também é verdadeiro. Se nós tivermos um fevereiro com sol, dias de sol muito longos, seguidos, março também, a colheita anda rápida, naturalmente a oferta chega às portas do mercado, você tem uma pressão de oferta, esses preços começam a descer. Mas de novo, é difícil com estoque baixo desse jeito a gente ver soja abaixo de 14,50 bushels points ou perto de 14 bushels points. Muito bom. Já falamos de Chicago, já falamos de prêmios, mas e o dólar, Enio? Hoje o dólar caiu mais de 1,5%. A gente está falando de um dólar se aproximando dos R$5. Como é que a gente analisa esse fator na formação de preços? Vai tirar um possível ganho do produtor ou não? Eu só queria voltar a uma pergunta que você me fez, eu não respondi, eu não gosto de deixar sem responder. Você me perguntou se a China vai entrar fortemente ou não, né? Isso. Ela vai, logicamente, tentar comprar o mais cadenciadamente possível. Mas quando a gente olha de novo os números, eu não vejo, os números mostram que ela está sendo robusta nas aquisições, né? O número de importação de 96 milhões de toneladas é muita soja que precisa ser comprada, né? Então, os dados estão mostrando sim que a China vai estar presente. Sobre a moeda norte-americana, é interessante, né? Saem alguns resultados, aí a gente vê dólar buscar 5,50, 5,40, 5,30. Sai outra interpretação do mercado, ele fica testando 5, pode chegar a 4,80. Alguns analistas financeiros acreditam que o ponto de equilíbrio seria 4,80 dessa moeda norte-americana. Só que o Boletim Focus, o boletim do Banco Central, que reúne mais de 100 agentes especializados no mercado, os que têm mais peso no mercado, estão mostrando na última semana, nessa semana, que saiu na sexta e é publicado na segunda, né? 5,26. Eu não estou tão otimista assim com o mercado para achar que esse dólar venha a 4,80, 5. E eu vou pôr o meu ponto sobre a mesa. Primeiro, nós temos 37 ministérios, você tem uma confusão, é muita gente para você controlar o discurso. Segundo, nós temos um ministro da Fazenda que, apesar de bem intencionado, ele precisa ganhar o respeito do mercado. E as projeções que estão sendo indicadas são um Estado muito focado em arrecadação e pouco no controle de gastos, né? Terceiro, nós temos a maior taxa de juros do mundo, esse dinheiro vai vir para cá. Essa sim é um ponto de atenção. Isso aqui sim é um ponto de atenção. Mas se fosse só isso que pesasse, né, a tensão política às vezes pesa mais do que somente a questão financeira. Esse dinheiro entra e pode ficar durante um determinado momento. Agora, para o fim do ano, preços abaixo de 5, eu acho um excesso de otimismo. Muito bem, então não seria o dólar a atrapalhar esse bom desempenho dos preços em reais, pelo menos essa expectativa aí nesse curto, médio prazo, certo? Certo, e vamos lembrar o seguinte, nós estamos discutindo se vai ficar abaixo de 5 ou perto de 5. Dólar a R$5, você pode falar tudo do dólar, mas não é um dólar baixo. Isso é verdade. Um senhor dólar, né? Muito bem. Enio, só para a gente encerrar, sua orientação para o produtor que está ouvindo a gente agora, principalmente aquele produtor que está atrasado nas vendas. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, lucro, ele só é real quando você exerce a sua margem, quando você faz a venda. Não adianta eu ter um produto na mão que está me dando lucro e eu não exercer essa venda, você não realiza. Então, o lucro você põe no bolso. Primeiro ponto é esse. Outra coisa que os produtores têm que olhar com extrema atenção é que o custo de produção esse ano foi simplesmente absurdo. E ele tem que ter certeza desse custo de produção dele
quando ele analisar, ele vai ver, mesmo com Chicago a $15 por bushel, mesmo com o dólar orbitando entre 5 e 5,20, as margens existem, mas elas não são tão confortáveis. Quando eu falo margem, eu estou falando margem total, eu não estou falando EBITDA, capacidade de gerar caixa. Por quê? Todo produtor tem sua terra própria, mas ele também arrenda. Ele aloca outras áreas para produzir. A grande maioria dos produtores produzem em área própria, mas também produzem em área arrendada. Ele tem depreciações a pagar, ele tem um custo de oportunidade dessa terra a pagar. Quando a gente põe o custo completo, as margens realmente são apertadas. EBITDA é uma coisa, margem líquida é outra. E você tem que ter uma margem líquida saudável para você continuar investindo e crescendo sua atividade. Quando a gente põe tudo isso junto, este ano, devido aos custos muito, muito altos, o produtor não pode errar muito na sua comercialização. No final do ano ele pode ter resultado de EBITDA, mas ele não pode ter, às vezes ele pode perder a oportunidade de margem líquida. Em anos que o risco é alto, eu gesto a minha atividade com mais cuidado. Eu privilegio a segurança e não o lucro. Então esses são os cuidados que os produtores têm que lembrar. E por último, lembrar o seguinte: o ano passado a gente entregou, aí depende da fonte que você escuta, né? 125, 129 milhões de toneladas de soja. Nós estamos indo para 150 milhões de toneladas de soja. 153. O nosso número é um pouco mais baixo do USDA, ele está mais perto de 150, principalmente por causa de um probleminha no Rio Grande do Sul e também o fotoperiodismo, muita soja plantada um pouco mais tarde, você tem um potencial produtivo um pouco menor. Mas, de qualquer jeito, é 150 ou 153. É muita soja chegando no mercado. Nós vamos precisar de uma operação logística muito rápida, muito estruturada. Eu exportar 91 milhões de toneladas, ainda exportar milho, exportar açúcar, as usinas de etanol e cana-de-açúcar estão projetando exportações maiores de açúcar porque o preço do etanol não vai ficar tão competitivo. Então, quando eu ponho tudo isso sobre a mesa, eu não posso deixar as oportunidades passar de eterno, né? Muito cuidado na sua comercialização e muito cuidado com proteger sua margem. Belas dicas, Enio Fernandes, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre. Um grande abraço, um grande ano a todos. Tchau, tchau. Valeu, Enio. Abraço. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, trazendo a sua análise e a sua percepção do mercado. O Enio está otimista e considerando aí que o mercado deve ter um intervalo bastante interessante de negócios entre 14,50 até 15 dólares e meio por bushel. Dois fatores poderiam ajudar aí o mercado a se manter firme, se manter em patamares mais elevados. Quebra na Argentina, que pode ser maior até do que o USDA acabou de projetar no seu relatório de oferta e demanda, e estoque menor nos Estados Unidos, que foi confirmado hoje pelo Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Isso mexeria com o mercado internacional e de forma indireta também no mercado interno, porque sem a Argentina fazendo aí a sua produção de farelo e óleo, lembrando que a Argentina é o grande fornecedor de farelo e óleo para o mundo, o Brasil acaba abocanhando parte dessa produção, ou seja, indústria interna também precisando comprar a soja brasileira. Então, demanda forte, exportadora, mais demanda interna também forte, traria aí preços positivos ou bastante positivos para o produtor brasileiro, principalmente na hora que a gente soma o preço lá em Chicago, mais os prêmios aqui no Brasil. O Enio falou de prêmios já na casa dos 180, 150 aí para o curtíssimo prazo e prêmios de mais de 80 aí para os meses subsequentes. Então, atenção para as oportunidades de negócio, sempre que o mercado estiver acima dos 15 dólares por bushel com prêmios elevados, vale a participação. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo a soja, fechando com 14,5 pontos de alta para o janeiro a 15 dólares e 29 centes por bushel. O março, 15 dólares e 18 centes por bushel, 25 pontos e meio de elevação. O maio, 15 dólares e 19 centes por bushel, subindo 22 pontos mais 75. O julho, 15 dólares e 18 centes por bushel, alta de 20 pontos mais 75. Vamos ver o milho.
Para março, 6 dólares e 71 centes por bushel, 15 pontos de alta. Para maio, 6,69, 14 pontos mais 25 de elevação. Julho, 6,61, alta de 13 pontos. Setembro, 6 dólares e 13 centes por bushel, 7 pontos e meio de alta. E a gente tem também o trigo. Para março, 7 dólares e 42 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. Maio subindo 2,5, fechando a 7,50. O julho, 7,54, alta de 2 pontos. E o setembro, 7 dólares e 62 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 75. São números positivos de hoje, principalmente por conta de um relatório que acabou ajudando bastante, principalmente a soja, no dia de hoje. Quer saber mais detalhes? Não deixe de acompanhar mais informações no Notícias Agrícolas. Tem todas as informações do relatório já colocadas no site para que você entenda o que é oferta, o que é demanda e como, de alguma forma, esses preços ou esses números vão influenciar na formação dos preços. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.